It's murder on the dance floor. You better not kill the groove. Tomorrow we beg, steal or borrow to make old. Uma estrela pop pode desaparecer por 20 anos e voltar ao topo do mundo? No início dos anos 2000, Sophie Ellis-Bextor dominou as rádios com um dos maiores hits daquela geração. Ela tinha fama, sucesso e parecia ter tudo para se tornar uma das artistas mais duradouras da música pop. Mas então, ela praticamente desapareceu da mídia. Mas como uma artista aparentemente esquecida conseguiu um retorno que a maioria das estrelas jamais experimenta? E por que o maior capítulo da sua carreira aconteceu 22 anos depois do seu maior sucesso? Muito antes de se tornar a voz de uma das músicas mais reconhecidas dos anos 2000, Sophie já vivia cercada pelo mundo do entretenimento. Ela nasceu em Londres, em 1979. Sua mãe era a apresentadora de televisão Janet Ellis, bastante conhecida no Reino Unido. Desde cedo, Sophie cresceu observando os bastidores da fama. Mas, diferente de muitas crianças que sonham em seguir os passos dos pais, ela encontrou seu próprio caminho através da música. Ainda adolescente, entrou para uma banda de indie rock chamada The Audience. O grupo chamou a atenção da crítica e conseguiu certa visibilidade no final dos anos 1990. Porém, o sucesso comercial nunca chegou da forma esperada. Em poucos anos, a banda acabou se dissolvendo. Para muitos artistas, aquilo poderia representar o fim de uma tentativa frustrada. Para Sophie, foi apenas o começo. Sem uma banda e sem um plano claro, ela começou a explorar novos estilos musicais. Foi nesse período que surgiu uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Uma colaboração com o DJ italiano Spiller. O nome da música era Groove Jet, If This Ain't Love. E ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Quando Groove Jet foi lançada em 2000, o público respondeu imediatamente. A mistura entre house music e vocais sofisticados parecia diferente de tudo que dominava as rádios naquele momento. A música chegou ao primeiro lugar no Reino Unido. De uma hora para outra, Sophie passou de ex-integrante de uma banda alternativa para uma das vozes mais promissoras do pop europeu. Mas aquilo era apenas uma prévia. O verdadeiro fenômeno viria no ano seguinte. Em 2001, Sophie lançou seu álbum de estreia, Read My Lips. O projeto apresentava uma combinação irresistível de disco, dance music e pop sofisticado. Foi exatamente nesse álbum que nasceu a música que definiria sua carreira, Murder on the Dance Floor. A canção possuía todos os elementos de um clássico. Uma melodia inesquecível, uma produção elegante e uma interpretação que equilibrava charme, mistério e diversão. O resultado foi explosivo. A música conquistou países ao redor do mundo, tornou-se presença constante nas rádios, dominou pistas de dança e transformou Sophie em uma estrela internacional. Durante aquele período, parecia que nada poderia dar errado. Ela acumulava hits, participava de programas de televisão, estampava revistas e representava uma versão sofisticada do pop britânico que conquistava milhões de pessoas. Mas a indústria da música raramente permanece igual por muito tempo. E uma nova década estava prestes a mudar tudo. Sophie parecia ter encontrado uma fórmula perfeita. Seus singles continuavam chegando às paradas, sua imagem era facilmente reconhecida, e sua combinação de música dançante com elegância britânica havia conquistado um espaço próprio dentro do pop. Mas a indústria musical estava entrando em uma transformação profunda. A partir da metade da década, o cenário passou a ser dominado por novos estilos, novas tendências e uma nova geração de artistas. O pop começou a se tornar mais agressivo, mais urbano e mais voltado para uma estética completamente diferente daquela que havia ajudado Sophie a construir sua carreira. Ao mesmo tempo, a forma como as pessoas consumiam música também estava mudando.
A internet começava a remodelar a indústria. O download digital crescia rapidamente. As gravadoras enfrentavam desafios inéditos, e muitos artistas que haviam dominado o início dos anos 2000 começaram a perceber que manter o mesmo nível de sucesso se tornava cada vez mais difícil. Sophie continuou lançando música. Seu segundo álbum, Shoot From The Hip, trouxe novos singles e mostrou que ela ainda possuía uma identidade artística muito clara. Mas os resultados comerciais já não eram os mesmos. A diferença não estava necessariamente na qualidade das músicas. O problema era que o mercado havia mudado. Os holofotes agora apontavam para outros nomes. Enquanto algumas estrelas tentavam desesperadamente se reinventar para acompanhar as tendências do momento, Sophie tomou um caminho diferente. Ela preferiu permanecer fiel à sua identidade. Essa decisão preservou sua autenticidade, mas também significou abrir mão da corrida constante pelo topo das paradas. Com o passar dos anos, sua presença na mídia internacional começou a diminuir. Para parte do público, parecia que ela havia desaparecido. Mas a realidade era muito diferente. Enquanto os jornais deixavam de falar sobre ela diariamente, Sophie continuava trabalhando, compondo, gravando e construindo uma carreira que, embora menos visível, permanecia surpreendentemente sólida. O que muitos não perceberam é que ela estava trocando algo que inúmeras celebridades perseguem pela vida inteira: estabilidade. Porque longe das manchetes, Sophie começava a construir uma vida pessoal que seria tão importante quanto sua carreira musical. Em 2005, casou-se com o músico Richard Jones. Enquanto muitos relacionamentos famosos terminavam rapidamente sob pressão da fama, o casamento dos dois se mostrou duradouro. Ao longo dos anos, o casal formou uma família numerosa. A maternidade passou a ocupar um espaço importante em sua vida. E pela primeira vez, Sophie parecia estar redefinindo o significado de sucesso. Não se tratava mais apenas de números de vendas ou posições nas paradas. Tratava-se de equilíbrio. Ela continuava lançando álbuns, realizando turnês e se apresentando para fãs fiéis espalhados pelo mundo. Mas agora fazia isso em seus próprios termos, sem a necessidade constante de competir com artistas mais jovens, sem perseguir obsessivamente tendências passageiras e sem transformar cada aspecto de sua vida em espetáculo. Para alguns observadores, isso parecia um declínio. Para Sophie, parecia liberdade. Enquanto outras estrelas dos anos 2000 lutavam para recuperar relevância, ela construía uma carreira sustentável, uma carreira que não dependia exclusivamente de um único sucesso. E essa diferença se tornaria extremamente importante anos depois. Porque, quando uma oportunidade inesperada surgisse, Sophie ainda estaria ativa, ainda estaria cantando e ainda estaria pronta. O que ninguém poderia prever era que essa oportunidade viria de um lugar completamente improvável. Um filme, uma cena e uma música lançada mais de 2 décadas antes. O filme Saltburn chegou aos cinemas. Durante seus momentos finais, uma cena específica chamou a atenção do público. E a trilha sonora daquela cena era justamente Murder on the Dance Floor. It's murder on the dance floor. But you better not kill, no, I know. There may be. Quase instantaneamente, milhões de pessoas começaram a procurar pela música. Usuários compartilharam vídeos nas redes sociais, criadores de conteúdo utilizaram o áudio e novas gerações descobriram a canção pela primeira vez. Pessoas que sequer haviam nascido quando ela foi lançada começaram a adicioná-la às suas playlists. O que aconteceu em seguida surpreendeu até especialistas da indústria. A música voltou às paradas, voltou aos rankings de streaming, voltou às rádios e voltou às conversas culturais. Mais de 20 anos após seu lançamento original. Era algo raríssimo. Pouquíssimos artistas conseguem experimentar esse tipo de ressurgimento. Menos ainda conseguem vivê-lo enquanto continuam ativos e produzindo música. Mas Sophie estava lá, assistindo uma canção que havia marcado sua juventude ganhar uma segunda vida. E, junto com ela, sua própria carreira ganhava um novo capítulo.
o interesse pela música continuou. Os números continuaram crescendo, as plataformas registraram milhões de novas reproduções. O nome de Sophie voltou a aparecer na mídia. De repente, ela estava sendo apresentada a uma geração inteira que jamais havia acompanhado sua carreira no auge. Para esses novos ouvintes, ela não era uma estrela esquecida. Era uma artista que acabavam de descobrir. E foi exatamente isso que aconteceu. O público não estava apenas revisitando uma música antiga. Estava conhecendo Sophie, conhecendo sua personalidade, sua história, sua discografia e sua trajetória singular dentro da música pop. Enquanto isso, a própria Sophie reagia com uma mistura de gratidão e surpresa. Ela nunca havia planejado um retorno dessa magnitude. Havia apenas uma boa música, encontrando as pessoas certas no momento certo. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque ela desafia uma das maiores obsessões da cultura pop. A ideia de que tudo precisa ser imediato e de que uma carreira só tem valor enquanto está no auge. Às vezes, o impacto real de uma obra leva décadas para ser completamente compreendido. E às vezes, o segundo ato pode ser tão impressionante quanto o primeiro. Hoje, Sophie Ellis-Bextor ocupa um lugar raro na história da música pop. Ela não é apenas uma artista dos anos 2000. Ela não é apenas uma lembrança nostálgica. Ela se tornou um exemplo de longevidade em uma indústria conhecida por descartar talentos rapidamente. Seu retorno mostrou que o sucesso nem sempre acontece em linha reta. Às vezes, ele desaparece. Às vezes parece distante. E às vezes, volta quando ninguém está esperando. Talvez por isso a história de Sophie seja tão fascinante. Porque ela nos lembra que algumas canções nunca realmente terminam. Elas apenas esperam a próxima geração apertar o play. E quando isso acontece, a história começa de novo.